Olá, aluno do 7º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wendel, aquela saudade básica, aquela saudade essencial de vocês. Bem, pelo assunto, pelo nosso tema, já dá para observar que hoje vamos comentar, vamos fazer uma explanação sobre o assunto que fala sobre navegação, fala sobre uma grandeza aí de dois povos, de dois países muito pioneiros sobre navegação, sobre Portugal e Espanha, os países da União Ibérica. Vamos falar sobre as grandes navegações, vamos falar dos pioneiros aí do século XV, do século XVI, que foram os povos que vão dar o pontapé inicial aí no período, um período aí áureo das caravelas, das primeiras embarcações que vão zarpar em direção ao Oceano Atlântico, o Mar Tenebroso, como era chamado aí no período áureo das grandes navegações. Antemão, eu gostaria de esclarecer alguns pontos aqui. Nós estamos aí no período do lockdown, estamos aí fazendo gravações nas nossas aulas em casa. Então, gostaria de me desculpar caso durante a gravação saia algum som, de um som não habitual. Estamos aí fazendo o possível e o impossível para com que as aulas sejam da melhor qualidade para vocês assistirem em casa o conteúdo de boa qualidade. Tudo bem? Então, vamos aí começar a nossa videoaula explicando aqui para vocês do nosso conteúdo. Bem, falando sobre as grandes navegações, trazemos um conceito sobre o que foi, o que se trata desse tema, as grandes navegações. Bem, durante os séculos XV e o século XVI, os europeus, principalmente os portugueses e espanhóis, lançaram-se dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico com os dois objetivos principais: descobrir uma rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Este período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações e Descobrimentos Marítimos. É importante frisar que esse processo das grandes navegações, que vai promover a saída dos navegadores europeus, a alencar-se em relação ao mar, vai promover uma consequência que vem a ser a chegada, o que nós denominamos de colonização do continente americano, a colonização da América, o Novo Mundo, melhor dizendo assim, e que vai proceder futuramente, proceder em outros séculos, na efetivação do sistema mercantilista, no aprimoramento do sistema mercantilista. A montagem do sistema colonial, desde as 13 colônias, passando pelo continente da América Central, chegando na América do Sul. Então, vejam como as grandes navegações, o período do século XV, do século XVI, ele é muito emblemático, ele consegue gerar uma série de consequências em larga escala. Qual seria o significado da expansão marítima? A expansão marítima, como vocês estão anotando em seus cadernos aí, ela apresenta um pretexto comercial e é um grande marco da história da humanidade, tendo em vista que possibilitou o contato da Europa com outros continentes, o que levou a um intercâmbio cultural e comercial. Regiões antes desconhecidas ou restritas passaram a ser visitadas e povoadas pelos europeus, o que abriu espaço para a colonização de diferentes partes do globo. Portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses expandiram seus territórios para diferentes regiões da América e África, tendo acesso a extensas riquezas e terras cultiváveis, o que levou a uma nova etapa de desenvolvimento comercial.
muitos especialistas, geógrafos, principalmente geógrafos, analisam que a globalização, né, ela inicia a partir do processo das grandes navegações. O porquê? Porque até então o continente europeu, o continente que na faixa ocidental, né, concentrava parte dessa população, começa agora a ter um fluxo mais diretivo para outros continentes, como a própria África e para o Oriente. Então você começa agora a ter uma conexão de pessoas, uma conexão cultural, né, e também um acesso de fronteira. Né? Você começa a ter um acesso de deslocamento de áreas fronteiriças. Então, por isso, alguns especialistas denominam esse momento da história como o marco inicial do que nós chamamos de período da globalização. Né? Aqui, né, o mundo hoje, né, essa é uma cartografia, um desenho de um mapa, né, dos continentes, o continente americano, o europeu, a África, a Oceania, a Ásia. Né? Só que nem sempre os mapas, né, foram dessa forma. Se nós fôssemos observar a evolução da cartografia, os mapas eles sempre tiveram uma variação de estilos, de desenhos, enfim. Então, quando nós nos remetemos, quando nós analisamos as evoluções dos mapas, a gente interpreta como surgiram esses mapas. E aí, as grandes navegações traz esse olhar dos mapas. Né? Então esse é um mapa do início do século XV, na verdade, já no final do século XV, Ptolomeu. Né? Se a gente for analisar aqui de forma simples, né? Nós temos o continente europeu, a América, nós temos a África, em parte do continente africano, nós temos já parte do Oriente, mas não temos o continente americano. Por que disso? Porque essa cartografia, esse mapa, ele ainda não remete, né, a um entendimento da existência da faixa do continente americano. Então vejam como esse mapa, essa cartografia, é uma cartografia, como podemos dizer, pobre, né, em termos ainda de conhecimento. Essa aqui é já uma cartografia com uma extensão já de rotas comerciais. A gente pode analisar esses rastros que a gente falava no período, são rotas terrestres, né? E, é lógico, o mar em destaque em azul, e mais tarde o mar vem a ser o principal trecho comercial das grandes navegações. Okay? Bem, as visões de mundo, nem sempre foram, né, como são hoje, como vem a ser hoje. Todo mundo deve ter ciência, o conhecimento, que lá por volta do século XIV, século XV, a base do conhecimento ainda era muito teológica, ainda predominava elementos ainda vindo da Idade Média. Ou seja, a Igreja Católica ela ainda tinha um predomínio sobre o campo de produções científicas. Né? Então, o que acontecia? Não só no campo científico, mas também na base ideológica. Então, os navegadores eles tinham um grande receio ainda de se lançar muito além do horizonte, né? De se estender muito para esse mar. Então, interpretar essas navegações de forma mais aventureira era um grande desafio. Então, isso fazia com que as visões sobre o mundo fosse uma grande interrogação. Então, né, o desenho mostra como esses navegadores, como esses aventureiros,
como esses comerciantes ainda tinham suas limitações, né, em relação às suas expedições. Bem, quais seriam os motivos que levaram às grandes navegações de fato? Então, tinham motivos, que nós chamamos de causas. Então, vamos pontuar 5 delas aqui. A primeira, a falta de alimento para abastecer as cidades. Então, a Europa, desde o século XIV até meados do século XV, ela passava por uma escassez de produtos muito árdua, né? Ela passou por um período de fortes chuvas desde 1370 em diante, e que essas chuvas levaram a uma falta de alimento, principalmente numa parte da União Ibérica até o leste europeu. E sem alimento, é lógico que nós vamos precisar procurar alimentos, né, principalmente de base agrícola. Então esse era o primeiro fator. O segundo fator, a produção artesanal nas cidades era alta e não encontrava consumidores na zona rural. Então vejam só como, né, o segundo ponto, a questão da mola propulsora, que é o consumo, né, o mercado consumidor. O terceiro motivo, a falta de moedas, né? A falta de moeda era algo assim, meio crônico nos países. Toda nação, todo estado necessita de moeda. Eu não vou gerar fluxo comercial com uma moeda feita, por exemplo, de papel ou de madeira. Eu preciso ter o lastro. E o mercantilismo, ele era uma forma, ele era um sistema econômico que apresentava isso às nações, né? Então eu precisava de prata ou ouro. E aonde que eu vou encontrar isso? Na Europa era algo raro. Então eu só tinha no Oriente. Só que a rota para o Oriente, ela estava fechada em função do fechamento de Jerusalém, né, pelo Império Turco-Otomano. E vocês vão ver daqui a pouco no mapa, a rota alternativa seria, né, o Mediterrâneo. Só que esse Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, ele estava ficando oneroso pelas duas cidades, que era Gênova e Veneza, que começava a tarifar as embarcações que saíam, né, de Londres, de Portugal, de Madrid, que faziam a volta pelo mar Mediterrâneo, chegavam ao Oriente para abastecer na Europa. O quarto fator, o encarecimento das especiarias, né? As especiarias, que eram produtos extremamente importantes, mercadorias que não existiam na Europa. E o quinto, a conversão ao cristianismo. Então são 5 motivos que levaram as grandes navegações a ocorrer. Um outro fator, né, que vai promover, que vai elencar essas grandes navegações, seria quebrar um medo, né? Nós chamamos aí os mitos que ainda existiam na Europa, né, que vigoravam desde o período da Idade Média, né, o mito, né, medieval, que vem a ser, que nós chamamos de imaginário europeu. Esse imaginário europeu está relacionado, muito enraizado na questão das doutrinas teológicas da Igreja Católica, e tinham chegado na faixa do Toranho, dos países que faziam limítrofes com o mar. Então aqui vocês estão observando alguns desses imaginários. Embarcações que se caso viessem a navegar além do horizonte, poderiam ser sucumbidas por seres extraordinários, monstros marinhos que tinham mais de 15 metros de altura, enfim, né, serpentes marinhas, monstro com 5 cabeças, enfim, todo tipo de lendas marinhas que os marinheiros apresentavam o retorno, né, das suas viagens, que passavam vários e vários anos navegando além mar, né? Algumas dessas imagens aqui que eu trago para vocês, aqui um navio em meio a uma tempestade, desses contos, tá? E vento contrários, rodeado de peixes e voadores, né? Uma foto de reprodução de uma dissertação. Esse caso é um imaginário europeu,
que chega na Europa, isso já após o descobrimento, né, do continente europeu. Muitos navegadores, o que aconteceu? Quando eles navegavam para a América, para o chamado Novo Mundo, como eles chamavam, quando eles retornavam para o continente europeu, eles chegavam contando relatos, né, histórias, dizendo que aqui na América existiam seres extraordinários, sem cabeças, né, com pés grandes. Então, esses relatos acabavam chegando de forma distorcida, né? E aquele tipo da história, né? Da história que você vai contando, até chegar a uma certa pessoa. O que você falou A nessa pessoa, na quinta pessoa, o que tinha falado A já vai ser Y ou W, por exemplo, né? Então, isso é o imaginário europeu. O que é o imaginário europeu são relatos, são contos, histórias, lendas, né, período do século XV, século XVI, que são contadas através do imaginário, através de fatos, né, que nunca existiram, de transformações de história, né? Aqui uma outra imagem que nós apresentamos, uma diversidade, essa tem um título, né? Diversidade de anomalias, em representação de monstros a partir do imaginário europeu e ibero-americano. Então esse nome aqui é um título de uma obra, né, de um livro de navegadores que saiu da América, que iam para a Europa, que faziam esses relatos de seres extraordinários, né, que acabavam, no relato deles, existindo naquele período, né? História totalmente sem sentido, né? Então, observando aqui, seres tais como pé grande, mulheres com olhos na testa, na cabeça, seres sem cabeça, monstros com corpo de pessoas, com cabeça de cachorro. Então, isso é o imaginário europeu. São contos, né? Imaginário, já diz o nome. Uma imaginação, né? Uma história contada sem fundamento, sem lógica. Beleza? Continuando. Bem, o fator socioeconômico que vai gerar as grandes navegações é o renascimento comercial. O renascimento comercial gera as grandes navegações. O que vem a ser o renascimento comercial? O período do século XIV, após a Idade Média, a Europa está tendo um surto de comércio. Esse surto de comércio faz com que ocorra a necessidade de dinheiro, de comércio, de produção, de mercado consumidor. Automaticamente, se a Europa está tendo necessidade de produtos, esses produtos precisam de matérias-primas, precisam de dinheiro. Então, a expansão marítima, já diz o nome, a expansão marítima vai precisar vender esse comércio, vai precisar levar esse comércio para outros locais no mundo. Então já está dando para compreender como a Europa ela está se desenvolvendo, né? E aí o mapa já mostra, né? A África ela vai ser um local para, né, escoar essa produção. A Ásia ela tem uma finalidade que é a busca pelas especiarias, porque na Ásia tem especiaria, lembra lá do ouro e da prata? Então, como tem ouro e tem prata aqui nessa região, eu preciso sair da Europa para ir buscar esse ouro, essa prata, essa pimenta, esse cravo, né, esse tecido que na Europa não tem, para eu trazer, para eu abastecer essa Europa, esses reis, esses burgueses que estão precisando. Bacana? Aqui nós temos algumas especiarias, temos cravo, pimenta, sal. Pensa você aí na sua casa, aquele churrasco, né, final de semana que seu pai e sua mãe fazem, aquele churrasco sem sal. Dá para imaginar, né? Sem graça alguma. Então, naquela época, as pessoas não tinham sal. Então, né, pensa aí, interpreta um valor, deixa eu ver o que,
o valor de uma central de ar, um valor de um notebook, o valor de um celular é equivalente ao preço quilo de um sal para aquele período. Vejam só a realidade, né? Principais especiarias, vamos lá. Cravo da Índia, pimenta do reino, noz moscada, né? Então essas eram algumas das especiarias. Eu acrescento aí outras também, o corante de tinta, de madeira, né? Que mais? Corante de tinta, a própria madeira, sal, entre outros afins. Bem, as principais especiarias, já foi mencionado, eram especiarias também o gengibre, a canela, o açúcar. Os europeus compravam outros produtos do Oriente, como tecido, finos, tapetes, cristal, perfumes, porcelana e seda. Um fator político, o fortalecimento do rei e a aliança com a burguesia. Isso aqui é muito importante, está no livro de vocês, da unidade, que nós estamos falando desse conteúdo. Há uma aliança frenética, de grande interesse, tanto para o rei quanto para a burguesia. Como assim? O burguês tem dinheiro, mas não tem poder político. Olha só. E o rei tem poder econômico, mas não tem... melhor, o rei tem poder político, mas não tem isso aqui. Não tem poder econômico. Então há uma aproximação de ambos, né? Interesses próprios. Né? Então aqui nós temos uma representação, né? Segundo, o outro fator, melhor dizendo, o fator cultural. Racionalismo, o espírito capitalista, busca por riqueza, a conversão de novos povos. Então aqui um ponto, novamente, de análise criteriosa. O racionalismo, vejam só, por que racionalismo? Vem de razão. Lembra ainda há pouco, quando eu falei para vocês, que antes, na Idade Média, imperava o princípio, os princípios teológicos, ainda vindo da Igreja Católica? Agora não. Agora nós estamos entrando numa era da racionalidade, do racionalismo. Então, esse racionalismo visa o interesse individualista de imperar o enriquecimento. Está aqui, ó, o espírito capitalista. Quem é o pai do capitalismo? É o mercantilismo. Então, a base que vai promover, lá no século XIX, não esqueço, é a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, nós vamos ter o explodir do capitalismo, né? Vem a ser a gênese já do período já do século XIX, que vem a ser o florescer da era das grandes revoluções. Bem, então nós temos aqui a classe comercial, a classe burguesa, junto com o Estado, né, as nações que estão promovendo as colonizações. Galera, eu queria frisar aqui algo importante. Na expansão marítima, nós observamos o avanço da classe burguesa, que está chegando nas colônias, e também os reinos, o Estado. Vou repetir, com a expansão marítima, nós estamos observando a burguesia, que chega com o olhar da privatização, com o olhar da empresa particular, e também o Estado, porque é o Estado que vai fincar lá o quê? A bandeira de Portugal, a bandeira da Espanha, a bandeira da Inglaterra. Vejam, a propriedade privada e a propriedade estatal, ambas em parceria. Por isso que é parceria entre burguesia e rei. Bacana? Bem, por que Portugal e Espanha foram os pioneiros? Isso é bem fácil de responder. A gente for olhar para o mapa da Europa, Espanha e Portugal são os países que estão de frente para o oceano, né? Estão de frente para o continente africano. Está explicado. Né? Detalhe 2. São os países que estão de porta de entrada para o mar Mediterrâneo também. E o fator 3 são os
países que já fizeram o dever de casa. Qual seria esse dever de casa, professor? Foram os países que criaram os estados nacionais. Foram os primeiros a criarem uma nação. Foram os primeiros a centralizarem a política. Foram os primeiros a criar um sistema político, a terem reis. São 3 fatores importantes. Tá? O fator científico, o desenvolvimento da ciência moderna, que vai contrariar os mitos. E aí o que seria essa ciência moderna? Vai contrariar tudo que nós falamos sobre o imaginário europeu, apresentando bases científicas. Não seria aquela ciência que nós temos hoje. Mas, por exemplo, o aperfeiçoamento de técnica de navegação. Então, Portugal, principalmente Portugal, vai ser o país que vai aprimorar as técnicas. Como Portugal vai ser o país, vai ser a nação que começa a chegar primeiramente no Oriente, e os povos orientais já tinham uma sabedoria em lidar com as navegações, os portugueses vão saber também tirar proveito disso. Então, eles vão saber melhorar o seu sistema de navegação, né? Melhorando a calha dessa caravela, da naus. Qual é a diferença, Wendel? A naus, que é a embarcação que vai aumentar a calha de profundidade dessa embarcação, fazendo com que ela suporte mais peso. Olha só como os portugueses, que muita gente critica, né? Criticam. A caravela, ela vai ter mais... desculpem. A vela, deixa eu só recapitulando aqui. A naus, ela tem uma capacidade de peso, e a caravela, ela tem mais velas. Ou seja, ela tem mais direcionamento dos tipos de vento, aumentando a capacidade de velocidade de navegação. Ou seja, é aquela embarcação que vai navegar mais rapidamente, em capacidade de nós. Bacana, agora deu para melhorar a explicação, né? O uso da pólvora, os armamentos, né? Automaticamente usando essa pólvora nas embarcações, né? Para usar caso, né? De contra-ataque de inimigos. E aí não tem como falar do uso da bússola, que é um incremento tecnológico, do astrolábio, que vai auxiliar na navegação, que antigamente esses navegadores navegavam às cegas, né, com conhecimento somente natural. O uso do quadrante, que é um equipamento que vai auxiliar principalmente na navegação noturna, né? Então são elementos que vão de forma extraordinária auxiliar esses navegadores e vão encurtar os tempos de viagem para aquele período. Bem, Portugal e Espanha, os primeiros a se lançarem ao mar, como já mencionamos, né? São as nações que vão trazer essa competitividade nas grandes navegações, né? O motivo da expansão, já foi mencionado, inicialmente era para acabar com o monopólio comercial de genoveses e venezianos, estavam bem aqui, ó, nessa região sul da Itália, eu já queria reforçar para você na explicação, né? A antiga rota comercial marítima é essa rota aqui, em busca das especiarias, e aí, quando passavam no retorno, essas 2 cidades taxavam esses navegadores, encarecendo esses produtos. Qual vai ser a estratégia? Então, esses navegadores vão precisar fazer uma estratégia agora de buscar uma rota alternativa. Não dava mais porque estava ficando oneroso, muito caro. E aí fica o segundo ponto. Posteriormente, fechamento do mar Mediterrâneo para o comércio com a tomada do Império Turco-Otomano. Então, e aí que vai entrar, né? Entrarão Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão entrar numa competitividade, pessoal, muito forte, para tentar ver quem vai chegar a uma rota alternativa para esse Oriente, para essas Índias. E quem chega primeiro nessa rota vem a ser Portugal, né? Então Portugal vai ser a nação pioneira. No ano
de 1415, com a conquista de Ceuta, essa ilha minúsculazinha, bem aqui no ponto vermelho do mapa, vocês estão observando, vai ser a primeira etapa da conquista, né, das grandes navegações. E aí em diante, Portugal começa, né, a conquistar outras ilhas. Essa conquista, lentamente, ano a ano, que Portugal vai passar a ditar agora na sua rota, ela passa a ter uma exclusividade nesse setor. Isso aqui, né, vocês têm que colocar no caderno de vocês. Isso dá-se em função de uma doutrina do período do século XV que se estende até o século XVII. É o chamado doutrina do Utis Possidetis. É uma doutrina imperante do mercantilismo. Isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você descobre algo naquela época, uma terra, uma rota comercial, né, o Utis Possidetis garante que se você descobrir, aquilo é seu. Ou seja, o país, o navegador, aquilo que você encontrar, os estados ficam sob sua tutela. Vejam só. Né? Então, se Portugal tivesse encontrado essa rota alternativa, essas colônias, ficaria para si. Né? Então, Portugal agora ela começa a se sobressair no mundo nesse período das grandes navegações. Então, foi assim com Ceuta, foi assim com o Cabo do Medo, o cabo chamado Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas, mencionei bem aqui, né, em 1487, venceu o Cabo das Tormentas. Né? Por que Cabo das Tormentas? O Cabo das Tormentas, pelos navegadores, era uma região muito difícil de se navegar, o mar sempre está um período ruim para os navegadores, né, de tempestades, enfim. 1492, né, Cristóvão Colombo, antes de falar de Cristóvão Colombo, né, Portugal então fica com essa rota em direção às ilhas. Então Portugal é a nação a ser abatida, né, a nação como se fosse hoje dos Estados Unidos. Bem, cabe a quem então fazer essa competição com Portugal? Cabe à Espanha. Então o rei da Espanha fica sabendo de um navegador, né, chama um cara chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tinha uma teoria, né, de que a Terra apresentava um formato não plano, mas esférico, e que nesse formato você poderia chegar a uma rota que não fosse pelo sul para as Índias. Então o rei chama Cristóvão Colombo e nesse chamamento ele explica qual seria essa rota. O rei, né, não tinha que perder, banca essa viagem para Cristóvão Colombo. E na data de 1492, até então, Cristóvão Colombo, né, desacreditado por várias outras expedições fracassadas, chega, né, nas Ilhas Canárias, e aqui, ó, na região de El Salvador, no Caribe. E aqui. Só que ele não utilizou a rota sul, como no esboço que Portugal fazia. Ele utilizou a rota leste, ó, como ele tinha apresentado, para explicação ao rei. Bem, a partir desse momento ocorre uma mudança de contextos internacionais. Nós vamos ter aqui uma divisão do mundo em dois tratados internacionais. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, né, como estudante de sétimos anos, ensino fundamental, e também quando vocês entrarem no ensino médio, até para prestar o Enem, que isso é solicitado no edital, nesse processo seletivo. Após a chegada de Cristóvão Colombo aqui na região da América Central, Portugal desconhecia outras faixas de terra a não ser por cartas dessa região que a Espanha tinha chego. Bem,
Como o rei da Espanha estava feliz pela chegada de Cristóvão Colombo aqui, automaticamente ele pede uma divisão internacional. Qual seria essa divisão internacional? Os caras não tinham lógica das coisas, então eles mandavam dividir o mundo através de uma linha imaginária. Então, qual seria essa linha imaginária? A primeira linha imaginária que passaria a dividir o mundo, isso é humanamente impossível, mas tinha uma lógica, né? Essa linha imaginária tinha um nome, ela era chamada, está bem aqui, olha, né? Era chamada de Tratado Internacional de Bula Intercoetera. Essa linha imaginária, ela estabelecia que a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, todas as terras encontradas a leste seriam da Espanha e todas as terras a oeste seriam de Portugal. A 100 léguas, pessoal, tá bem aqui, ó. Okay? Portugal não aceita essa linha. Não aceita essa linha. Por que Portugal não aceita essa linha imaginária? Ela não aceita porque cartas de navegadores portugueses que passavam pela costa da África foram levadas para a escola de Sagres. Essa escola de Sagres era uma escola de navegação portuguesa em Lisboa. E o rei de Portugal ficou sabendo dessas cartas feitas pelos navegadores. Bem, o rei de Portugal chama o Papa, naquela época esses acordos eram feitos pelo Papa, o rei da França também não aceita e diz o seguinte: vamos revogar esse acordo que foi feito em 1493, né? Vamos revogar e aumentar essa linha imaginária. Ao invés de 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, vão aumentar para 370 léguas. Olha a interpretação de Portugal. Por quê? Essa é uma interrogação que não tem respostas para os historiadores. Não tem resposta porque Portugal só vai chegar com Pedro Álvares Cabral aqui em 1500. E aí, entre as duas teorias, as hipóteses de que Pedro Álvares Cabral teria chego por acaso ou intencionalmente, né? Então, essa linha imaginária, ela foi aumentada de 100 a 370 léguas. Vejam agora onde é que ela passa agora. Ela passaria, melhor dizendo, possivelmente onde seriam as colônias portuguesas. Olha. Não é? Quando em 1500 Portugal veio, né, com Pedro Álvares Cabral a ter o contato aqui nessa faixa de terra no litoral do Brasil. Né? Bem, aqui nós temos algumas imagens da chegada no Novo Mundo, aqui em 1492, que é a chegada, né, de Cristóvão Colombo, aqui na região das Antilhas, né, na América Central. E aqui tem um filme que eu gostaria de deixar para esse período aí de pandemia, muito bacana, o filme 1492, A Conquista do Paraíso, né, um filme que mostra a chegada, a saída de Cristóvão Colombo, a sua viagem, né, quando ele é desacreditado pela sua própria tripulação, né, que ele passa além dos dias, ele quase é morto pela sua tripulação. Quando ele chega, quando ele pensa, quando chega na América, ele chega nas Índias, ele tem um surto psicológico, né? Enfim, então assista um filme que ele é muito top, ele é muito bacana. Ok? Estamos concluindo. Aqui já a expedição de Pedro Álvares Cabral, né? A expedição portuguesa. Vejam só o desenho, a representação, né? Chegando já pelo sul. E o detalhe, que quando ele faz essa rota, ele retorna para a sua expedição, que era para as Índias. Ele não volta para Portugal. Né? Ele não volta para Portugal. Porque o nosso próximo assunto vai ser a colonização da América Portuguesa, que é o período que nós chamamos de período pré-colonial, que o Brasil fica abandonado. E aqui a chegada já de Cabral, né? A chegada. As consequências da expansão marítima, né, europeia. Nós temos aqui a mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico agora, o crescimento do comércio internacional com o aumento da circulação das mercadorias,
o grande fluxo de riqueza, de metais preciosos e os novos produtos para a Europa, proveniente do comércio e da exploração colonial. Né? Então, são 3 pontos importantes das consequências. Política, nós temos a formação dos impérios coloniais, como eu mencionei no início da aula. Né? Essa é uma consequência muito pontuada nas avaliações na avaliação do Enem. Todo ano é cobrado colonização da América, que trata do fortalecimento das monarquias nacionais, né? A ascensão de Portugal e Espanha, a condição de potências europeias. Infelizmente, nós, americanos, seremos submissos como colônias e os europeus serão, né, vistos como metrópoles. Né? E nós finalizamos nossa aula aqui. Espero ter contribuído com vocês em casa. Novamente, desculpe pelo nosso tempo. Penso que fiz o máximo aqui em relação ao nosso espaço aqui com áudio, com algumas questões de ruído, de som, e enfim. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima. Fui!